Quando a gente pensa no Homem de Ferro, é quase automático. A imagem que vem na cabeça é a do Robert Downey Jr. A interpretação dele, nossa, é icônica. Não tem como negar. Só que lá nos quadrinhos, na fonte de tudo, existe uma versão do personagem que é muito, mas muito mais profunda e complexa. Vamos ser sinceros. Por mais de uma década, foi a atuação do Robert Downey Jr. que definiu o personagem para todo mundo. Ele trouxe um carisma, uma energia, um sarcasmo que viraram a assinatura do Tony Stark para milhões de pessoas. Pois é. E se tudo isso que a gente viu for só a ponta do iceberg? Essa é a grande questão aqui. A gente vai mergulhar no outro lado do Tony Stark, aquele que existe há décadas nas páginas dos quadrinhos. Um lado, olha, bem mais sombrio e poderoso do que a maioria imagina. Então, vamos nessa. Ok, para começar a entender essa história toda, vamos direto na base, as diferenças na origem do personagem. É aqui que tudo começa a tomar formas bem diferentes. Olha só que interessante, essa primeira diferença já muda tudo. No cinema, a captura foi no Afeganistão. Nos quadrinhos, no Vietnã. A origem do cinema reflete o mundo em que a gente vive hoje, né? Já dos quadrinhos está totalmente ligado ao contexto da época em que foi criada. Cada um desses cenários define um tipo de trauma, um ponto de partida completamente diferente para o Tony. Ah, esse é o Tony que todo mundo conhece e adora, né? O gênio, bilionário, playboy, filantropo, sempre com uma piadinha na ponta da língua, sempre parecendo estar no controle de tudo. Ele foi pensado para ser essa figura central, carismática, que seguraria um universo inteiro nas costas. E aqui que a gente entra num território bem mais pesado. Demônio na garrafa. Esse é o nome de uma das histórias mais famosas e importantes do Homem de Ferro nos quadrinhos, e ela mergulha de cabeça num problema que o cinema só arranhou a superfície. E olha, esses detalhes criam um personagem muito mais vulnerável, cheio de falhas. A luta dele contra o alcoolismo não é só um detalhe, é uma parte central de quem ele é, uma batalha constante. E o fato de a morte dos pais dele ser um acidente, sem nenhuma grande conspiração por trás, força ele a lidar com uma tragédia mais real, mais humana. Beleza, agora vamos para outra camada dessa história toda, a inteligência do Tony. Porque não é só sobre ele ser inteligente, é sobre o tipo de gênio que ele é. E isso é fundamental. Essa frase aqui, nossa, ela diz tudo, né? Foi dita no primeiro filme por um cientista super renomado que tinha uma equipe inteira e todos os recursos do mundo e mesmo assim não conseguia nem chegar perto de replicar o que o Tony construiu sozinho numa caverna com um monte de sucata. A genialidade dele é simplesmente de outra categoria. É que o negócio é o seguinte, a genialidade do Stark é prática. Ele é um construtor, um engenheiro. Enquanto caras como Reed Richards, do Quarteto Fantástico, são gênios da teoria, ninguém, absolutamente ninguém, é melhor que o Tony para pegar uma ideia e construir uma solução na hora, no meio do caos, misturando ciência com tática de combate. É isso que faz dele único. E agora a gente precisa se preparar porque a diferença mais absurda, mais dramática entre as duas versões é o nível de poder. É aqui que a coisa fica simplesmente inacreditável. Quem viu os filmes, principalmente Guerra Infinita, vai lembrar bem dessa armadura, a Bleeding Edge. Aquela armadura líquida, de nanotecnologia, que sai de dentro dele. No cinema, aquilo ali é o auge, o ponto máximo da tecnologia Stark. Só que, nos quadrinhos, a Bleeding Edge é tipo o começo da conversa. A escala de poder lá é cósmica. De verdade. Para ter uma ideia da escalada, vamos por partes. As armaduras normais dele já aguentaram a força de um buraco negro. A armadura Extremis uma vez foi carregada com a energia de milhares de sóis explodindo. E, como se não bastasse, ele tem uma armadura chamada God Killer, matadora de deuses, do tamanho de um celestial que fica lá, estacionada em Marte, só esperando uma ameaça cósmica aparecer. E o nome disso, a classificação oficial, é nível Outerverse. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está numa escala além do nosso universo, capaz de lutar de igual para igual com entidades cósmicas como os Celestiais, capaz de abalar um deles com um único soco. O salto de poder aqui é absurdo. A gente sai de um herói tecnológico para uma força cósmica. Claro, com o poder desses, vem umas questões filosóficas bem complicadas. Os quadrinhos têm o tempo e o espaço para explorar as consequências de um homem ter tanto poder em mãos, algo que os filmes simplesmente não conseguiriam fazer. É aqui que a arrogância do Tony vai para o nível máximo. Ele consegue um poder praticamente divino e na cabeça dele a solução é óbvia. Ele vai consertar a humanidade. É a síndrome do supergênio levada à última potência. A história é basicamente um grande o que poderia dar errado, né? Com boas intenções, ele dá a todo mundo o seu nível de inteligência. O resultado,
um caos completo. Criminosos ficam mais geniais, a sociedade vira um pandemônio e o próprio Tony começa a achar que tem o direito de decidir quem vive e quem morre. A lição é brutal. Nem a mente mais brilhante do universo pode consertar a humanidade na marra. Então, depois de ver tudo isso, a gente chega na conclusão. E não é sobre dizer qual versão é melhor. A questão é entender por que cada uma delas funciona tão bem no seu próprio universo. Fica muito claro que cada versão foi feita sob medida por seu universo, né? O Homem de Ferro do cinema foi criado para uma história com começo, meio e fim. Já o dos quadrinhos é um estudo de personagem que nunca acaba, que dá sempre evoluindo, caindo e levantando. E isso nos leva ao ponto crucial. E no fim das contas, a grande sacada é essa. Uma versão nos deu uma das jornadas mais perfeitas do cinema, com um arco de redenção e um final heróico inesquecível. A outra nos dá uma exploração sem fim de um ser humano genial, mas profundamente falho, que continua em sua jornada sem um ponto final à vista. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que é mais heróico? Um sacrifício final que fecha uma história com chave de ouro? Ou a luta interminável de continuar tentando ser melhor dia após dia? A beleza do Homem de Ferro é que, com ele, a gente tem as duas respostas.